Boa noite, meus amigos queridos do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade. Estamos mais uma segunda reunidos, hoje com a nossa amiga Carol, do irmão Josefe. Super animada, a gente estava conversando aqui, que a gente nem vê a hora, né, Carol? Não fica de olho no relógio. Você pega no papo, mas a gente tem que falar boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Nem parece que faz 20 minutos que a gente já está aqui no papo, viu? Ai, gente, que coisa boa, né? E a gente fica muito feliz quando os nossos amigos aqui de São João aceitam a dar continuidade a essa tarefa. Né? Esse mês de abril que vai entrar, já vai completar um ano que nós iniciamos esse projeto online, para que nós e vocês não ficássemos sem esse amparo, né? Sem esse comentário do Evangelho. E hoje a Carol vai falar para nós sobre inspiração e transpiração. E antes dela começar a falar, nós vamos fazer uma prece, depois colocar um vídeo que ela pediu para dar início à palestra. Então nós vamos elevar o nosso pensamento até Deus, que Jesus abençoe esse momento, que a nossa amiga Carol seja inspirada pelo alto, pelos seus mentores, pois nós realmente estamos em tempos de sentirmos a inspiração e é preciso transpirar para podermos estar aqui juntos, dar continuidade a essa e a tantas outras atividades que nós temos. E assim, muito agradecidos por mais esse dia, nós iniciamos o nosso Evangelho com a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal que já está entrando, que está nos vendo. Então vamos colocar aqui o vídeo e depois a Carol já começa a falar. Eu sou a Cris Gama e eu fiquei internada na Casa de Saúde do dia 26 de março até o dia 12 de abril. Eu fui uma das primeiras pacientes a ter alta da UTI. Do tempo que eu estava internada, ainda restam algumas lembranças, dentre as quais a de que eu prometi que quando me recuperasse ia cantar para o pessoal da UTI. Recentemente eu voltei a cantar de modo satisfatório, depois de ter feito muita fisioterapia e muitas sessões também de fonoaudiologia. Então, eu estou enviando esse vídeo, já que não é possível que eu cumpra a minha promessa pessoalmente, pelo menos por enquanto, né? Peço a você, Dr. João, que aceite os meus agradecimentos e repasse a todo o pessoal, principalmente o pessoal da UTI, compartilhe com eles essa música que eu vou cantar. Essa música chama-se Estrela, é de autoria de Gilberto Gil e é uma música muito marcante na minha vida. Espero que vocês gostem. Um beijo grande, um feliz ano novo a todos. Continue na sua missão de amor. É muito lindo ver vocês trabalhando, ainda que as ideias não estivessem lá muito em ordem, não é mesmo? De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra
ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Eu estou aqui celebrando a minha vida, graças ao amor de vocês. Um beijo. Muito bem, Carol. Dê continuidade ao comentário e a palestra é sua agora. Obrigada, Elaine. Vocês podem perceber, o olho se enche de lágrimas. Cada vez que eu vejo esse vídeo, cada vez que eu ouço essa voz tão gostosa dessa paciente que passou pela casa de saúde em Campinas. O doutor João, que ela cita, né, ali no vídeo, é um amigo meu de infância, estudamos juntos na cidade onde eu nasci, Bernardino de Campos, e ele se mudou, continuou os estudos, e um dia, por uma situação inusitada de uma amiga em Sumaré que precisou da ajuda do SAMU, eu estava na casa dela para ajudar no socorro, e conversando com o médico socorrista, né, e a gente fala demais, eu não sei como a gente surgiu esse assunto. Eu falei, olha, eu fiquei sabendo que tem um amigo meu, médico, assim, ele trabalha no SAMU. Se chama Dr. João Paulo de Oliveira. Ele olhou para mim e falou assim, é o meu chefe. É um excelente médico, um excelente profissional. Então, depois de tanto tempo, a gente se reencontrar numa situação dessa, né, onde a minha amiga estava precisando de ajuda lá, e hoje ele é chefe do Hospital Veracruz, em Campinas, e me enviou esse vídeo, e quando ele me enviou, eu falei, João, eu preciso desse vídeo, peça autorização à dona Cris. E ele disse, não, Carol, está autorizado. Ela autoriza, sim, a passar para todas e quantas pessoas quiserem ver essa situação de inspiração que passou a ser a vida dela, que passou a ser o seu período, né, no hospital, em tratamento da Covid-19. E a transpiração emocionante que a gente sente de toda a equipe de saúde, de toda a equipe dos hospitais. Trabalho incansável, gente. Se tem alguém nesse momento que está mais do que cansado, são eles. Só que não desistem. Mas de onde vem essa força, né? De onde vem essa inspiração? E de onde vem tanta força para transpirar todos os dias e não desistir de nenhum dos pacientes? A gente vê, assim, vídeos na internet de funcionários da saúde colocando pedras no caminho para que a vacina chegue até um lugar mais distante. A gente vê a ciência trabalhando para que a gente tenha um pouco mais de fôlego, não é? E que possa se abraçar esse momento em que tantos estão perdendo momentaneamente os seus entes queridos, né? E assim, de uma forma tão rápida. E em uma das palestras eu já comentei sobre isso, né? O velório para quem vai e para quem fica. Até hoje eu comentei num grupo de WhatsApp da cidade onde eu nasci. É uma cidade muito pequena, 10 mil habitantes, e que se costumava anunciar, né, todos os óbitos da cidade. Então passava lá a perua anunciando, né, o falecimento do senhor fulano de tal, há tantos anos, o velório será em tal horário, enterro, enfim. E nesse período agora da pandemia, até por conta da aglomeração ou de não se poder fazer mais, né, esse velório, por conta
né, da Covid e também por outras causas morte, deixou-se de anunciar na cidade. E aí o pessoal estava lá no Facebook, assim, indignado, falou, puxa vida, às vezes acaba falecendo alguém que a gente conhece, amigo de alguém da família, né, querido da gente, e a gente não pode, nesse momento, nem fazer uma oração, porque a gente não fica sabendo. É claro que com as redes sociais a conversa acaba, né, tomando outras proporções, as pessoas acabam uma contando para outra, sempre, você viu que fulano acabou de desencarnar, tal, ou, né, e assim por diante. Mas a gente percebeu a necessidade, ou que a gente sabe, enquanto doutrina espírita, que a oração nesse momento é de extrema importância àqueles que partem e àqueles que ficam. A Andréia comentou, né, agora mesmo, no momento de oração dela, e começou também com uma música do Gilberto Gil, né, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E ela comentou desse momento de que a gente não pode abraçar, de que a gente não pode pegar nas mãos, de que a gente não pode estar perto dessas pessoas que têm aí sentindo, né, a partida dos seus entes queridos. Mas ela disse uma coisa muito importante, que nós podemos sim fazer uma oração, através do WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem, como estão seus parentes, como estão seus enfermos, como você está. Eu tenho uma amiga, estou mandando mensagem para ela todos os dias, no domingo passado, não ontem, domingo retrasado, o marido desencarnou por conta do Covid e na mesma data fazendo 2 anos do desencarne do filho. A mãe, a cunhada e a irmã seguem entubadas em São Carlos. Então, o que a gente pode fazer por uma pessoa dessa, tão querida para mim, que durante todas as manhãs, no tempo que eu estive lá, a gente conversava, antes de entrar para a sala de aula, batia papo, uma pessoa tão querida, o que é que eu posso fazer por ela, não é? Além de contar com as nossas orações, com uma mensagem, né? Meu avô também desencarnou agora no meio da pandemia, não por conta da Covid, mas com pouquíssimas pessoas no velório, só os filhos, os netos, né? Que já deu muita gente, inclusive, mas a gente fica pensando assim, o que a gente pode fazer por essas pessoas nesse momento? Um tio, 2 primos. Então, a doença está se chegando muito mais próximo, né, de cada um de nós do que a gente imagina. Antes era só aquele pessoal lá na cidade de São Paulo, na Itália. Agora não. Está se achegando a nossa família, né? Mas o que é que faz com que a ciência não pare um instante? De onde veio essa inspiração junto com essa transpiração para que essa vacina saísse nessa velocidade? E aí, a gente não está aqui para discutir isso, mas alguns falam assim, foi rápido demais, eu não vou tomar, vou esperar mais um pouco, enfim, ainda é preservado o livre-arbítrio para cada um de nós, né? E procurando sobre o tema, eu busquei no livro, até eu acabei de fazer mudança, tive que fuçar nas minhas caixas aqui, porque aqui não tenho ainda um lugarzinho para guardar todos os meus livros como eu gosto, na ordem que eles merecem. E achei logo esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem, Luzes no Caminho, do Simonetti. E o título é exatamente esse, A Inspiração e a Transpiração. Falando das 1093 invenções de Thomas Edison. Uma delas, a lâmpada. E aí, a gente fica pensando assim, poxa vida, um ser humano com 1093 invenções patenteadas. Não é aquilo que passou pela cabeça, ele anotou, ou a gente fica assim pensando, né? Nossa, como eu não tive a ideia de fazer esse tapete sanitizante antes?
mandar para produção, teria ganho rios de dinheiro com essa invenção. Por que que não me vem logo à mente, né, uma invenção como esta? Será que foi só inspiração? E ele foi questionado, né, dessas 1093 invenções, a que ele atribuía essas descobertas, poderíamos colocar até entre aspas. Será que ele dava assim causa a todas elas a inspiração? E a resposta dele foi que 10% de inspiração e 90% de transpiração. Bom, aí nós vamos ao Livro dos Espíritos. Lá no livro terceiro, eu quero dar ênfase mais para vocês na questão 462, em que diz da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a gente lembra logo da primeira pergunta, né? Qual é a influência dos espíritos no nosso pensamento? E a resposta é de que quase sempre são eles que vos conduzem, e que essa influência é muito mais do que nós podemos imaginar. E partindo desse pensamento, a gente vai para a questão 462, onde a questão é a seguinte: os homens de inteligência e gênio sempre tiram suas ideias de suas próprias essências. Então, eles já sabem daquilo? Será que Thomas Edison já sabia de todas essas 1093 invenções e foi através do seu trabalho diário apenas colocando em prática? Olha a resposta. Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas muitas vezes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e digno de transmiti-las. Quantas vezes a gente não ouve aquela voz assim dizendo, faça isso, e a gente retruca e fala, acho que não, aquilo. Por quê? A inspiração sempre vem. Todos nós temos o que nós chamamos de anjo da guarda, espírito guardião, espírito protetor, que é responsável muitas vezes por nos ajudar nessa hora de desequilíbrio, a nos inspirar com uma palavra amiga, a nos dar conforto, auxílio no momento de tristeza, no momento de dificuldade material, no momento de dificuldade de saúde. E muitas vezes a gente esquece dele. Todos nós temos um espírito superior sempre à nossa evolução espiritual, a nos intuir, a nos proteger, a nos olhar, mas não tomam decisões por nós. É aí que está. O Thomas Edison, ele diz 10% de inspiração, mas 90% de transpiração. E tanto foi o trabalho dele que a esposa dizia a ele até o horário de tomar o remédio, porque ele ficava tão compenetrado ali nos seus estudos que ele esquecia até dos medicamentos que ele deveria tomar. Então a esposa estava sempre junto com ele a lembrá-lo, né? Até que ele chegasse ao ponto de 1093 invenções. Então, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem, sem o suspeitar. Sabe aquela situação em que a gente diz assim, deitado muitas vezes, Senhor, o que eu faço? O que eu devo fazer para resolver esse problema? Eu vendo
eu compro, eu levo, eu trago, eu ajudo? O que eu faço? Então, nesse momento em que a dúvida vem ao nosso coração, a gente pede essa inspiração, mesmo sem perceber. Ou até mesmo assim, Senhor, me ajude a tomar a melhor decisão. E sempre essa intuição ao bem virá, tá? Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado o meio de fazê-lo. Assim como nos permite distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é porque assim deve ser para o nosso bem. Porque daí a gente fica curioso. Nossa, mas será que essa ideia foi minha ou foi inspiração, hein? Ah, e os orgulhosos dizem, claro, só pode ter sido ideia única e exclusiva minha. Mas daí a gente vai para a Revista Espírita de 1867. Tá ela aqui. Olha lá. Revista Espírita de 1867. E no mês de fevereiro há um texto de psicografia dizendo sobre as doenças, tá? O título, para quem quiser procurar depois, é Dissertações Espíritas, as 3 causas principais das doenças. Nós estamos passando por um período de doenças físicas, só físicas. Ou será que está sendo evidenciado cada dia mais as nossas doenças morais? Uma depende da outra, Carol? De onde vem uma e de onde vem a outra? A gente está percebendo muitos grupos de psicólogos, por exemplo, orientando para que a gente mantenha um pensamento positivo, para que a gente não fique assim, vendo somente as notícias ruins acontecendo, para que a gente mantenha um equilíbrio mental em prece. Porque senão a gente fica assim, nossa, mas não vai ter jeito mesmo. Ixi, agora piorou, né? Tava bom, mas também não tava tão ruim. Mas agora parece que piorou. Não tem um videozinho assim? E aí a gente começa a colocar isso na nossa cabeça e vibrar na mesma sintonia. Ah, Carol, mas então é para não ligar para o que está acontecendo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que essa tristeza, essa melancolia, essa falta de esperança, fé e amor, essas 3 palavras, tratadas no Evangelho, tratadas no Livro dos Espíritos, como que sendo uma dependente, causa e consequência da outra, fé, esperança e amor, ou a caridade. Nós estamos com necessidade não só da cura material, mas da cura espiritual. É um processo de transformação planetária. Mas não é a Terra que vai se modificar. Ah, tá, Carol. Ela é oval, geoidal, como os geólogos chamam, mas ela vai passar a ser, então, plana agora, quadrada. É mudança física do planeta? Não. É mudança espiritual. Somos nós, espíritos, reencarnando no planeta Terra, é que vamos fazer com que ele se eleve de um planeta de provas e expiações a um mundo de regeneração. É a faixa vibratória dos espíritos que aqui reencarnarem é que vai fazer com que essa modificação aconteça. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai acontecer gradativamente, à medida em que
aqueles espíritos vão se achegando ao planeta para fazer com que o pensamento seja diferente, com que as atitudes sejam diferentes. E nós estamos num período em que esse novo ainda não chegou completamente, mas que o velho também ainda não foi descartado. Então, nós estamos num momento de transição, de transformação. Sabe naquela situação do debate? Vamos lembrar assim, não quero lembrar debate político, mas é onde a gente vê maior parte a situação do debate, né? Um quer acabar com a ideia do outro. E às vezes a gente acha que a discussão de um assunto é pior do que um debate. Quando você discute um assunto, você chega a uma conclusão sem querer acabar com a ideia do outro. É diferente de quando você diz para a pessoa assim: olha, eu concordo com o que você falou, ou até eu discordo do que você disse. Mas você já parou para pensar? E se fosse assim? Então você acaba não magoando a pessoa com aquele não, você está totalmente errado, porque eu quero mostrar a minha verdade. Então nós vemos isso a todo instante, em ponto de desequilíbrio. Não se tem conversa, não se está tendo o momento de oração e de reflexão. É tanta transpiração por coisas bobas que a gente esquece até mesmo da inspiração divina, de se achegar a Deus e pedir essa inspiração, como disse aqui no Livro dos Espíritos, na questão 462, essa inspiração divina virá sempre que a gente pedir, mas é preciso que estejamos em equilíbrio, é preciso que estejamos voltados ao bem. A Elaine muito bem grifou lá na apresentação do tema de hoje, inspiração e transpiração. As duas terminam com ação. Porque de nada adianta eu ficar dentro de casa, em oração, 24 horas por dia, pedindo inspiração divina, sem que tenhamos uma atitude. Aliás, foi isso que me chamou a atenção dentro da doutrina espírita, foi isso que me fez seguir com os estudos da doutrina espírita, porque eu passei a perceber que a minha felicidade, a minha alegria, a minha tristeza, a minha fé, a minha esperança, o meu amor, depende das minhas atitudes e não do outro. Então, como eu vejo a atitude do outro, isso sim me faz pensar diferente. Opa, eu preciso perdoar. Por que é importante perdoar? Porque eu vou tirar a mágoa de dentro do meu espírito. E quando uma pessoa chega e fala assim, você me perdoa por tal coisa? Não, eu não tenho por que perdoar. Porque eu não me senti ofendido. Aí sim estaremos um pouco melhores do que aqui chegamos, não é? Agora, a partir do momento que a gente se ofende, é porque algo mais está doente dentro de nós. Então, na Revista Espírita, diz exatamente sobre isso, que nós somos espíritos em evolução. Dentro da doutrina, a gente não se discute. Somos espíritos em evolução. Mas ainda reencarnantes, precisamos do perispírito e do corpo físico, para que algumas lições sejam aprendidas. Então, a gente vem, por exemplo, com algumas doenças físicas pré-estabelecidas, escolhidas por nós ou não, né? Muitos de nós ainda não têm esse equilíbrio para a escolha, mas a gente vem tendo que passar por uma doença cardíaca, por exemplo. Isso assim, daria uma outra palestra, tá? Mas vamos imaginar assim, que seja uma situação
em que a gente não pode mudar ali naquele lugar, naquela reencarnação, e que a gente tenha que passar por aquilo para aprender certas coisas que a gente deixou de aprender tendo um coração saudável, por exemplo, numa encarnação anterior. São doenças que a gente traz no perispírito, carimbada no nosso corpo material, para que sirva de provas, para que a gente passe a entender melhor a função de um corpo saudável, que muitas vezes, por culpa nossa mesmo, destruímos numa outra encarnação. Quando a doença é só do corpo, e é assim que trata hoje em dia muitos dos médicos, né? A medicina já está abrindo os olhos para entender que o ser humano é muito mais do que matéria, né? E vem obtendo muitos sucessos esses médicos que tratam, né, o ser humano não só da parte material, da parte física, né? Porque repartiram o nosso corpo humano, tem mais essa, né? Um só trata ombro, o outro só trata joelho, o outro só trata coração, o outro só o pulmão, o outro só o olho, do olho só a córnea, da córnea só a retina e assim vai. Então, fatiaram o nosso corpo humano e aí fala, olha, eu só entendo dessa pecinha aqui. Se essa pecinha está com defeito, pode ser a peça aqui ao lado, mas o senhor tem que procurar um outro médico para fazer isso. Então, é uma doença física somente. A medicina está cuidando, pode até dar um remédio na medida certa, na dosagem correta e tratar daquela doença física. Vai passar. As doenças que trazemos no espírito, essas sim. Essas que devemos abrir os nossos olhos nesse momento de doença também física com o vírus. Como é que está o nosso egoísmo, o nosso orgulho? Vemos brigas terríveis na TV, nos documentários, nos grupos do WhatsApp. Vemos pessoas com palavras assim que a gente fala, meu Deus, por que tanta raiva da atitude do outro? Não tem em nenhum momento a situação de ser grato até por aqueles que são contrários às nossas ideias e como nós aprendemos com eles. Como nós aprendemos com certas pessoas. Aliás, eu acho que elas ensinam muito mais a gente como a não ser, não é? Do que aquilo que devemos fazer e pensar sobre o outro. A gente tem que pensar que ainda ele não entendeu. Ainda eu não entendi. E com essa reflexão, quando as dores vêm do espírito, quando os males vêm da alma, são essas doenças que devem ser curadas nesse momento. Nós estamos tendo tempo, momentos de reflexão dentro da nossa casa, para aprender com a nossa família. Gente, isso não é fácil. Fácil é falar aqui. Quantas pessoas entram e saem do grupo da família? Esses dias eu comentei com a minha avó drasta, né? Minha avó desencarnou aos 39 anos e meu avô se casou de novo e agora ele desencarnou, então ficou a Maria, nossa avó drasta. E no dia do aniversário do meu avô, que foi agora, seria aniversário dele 25 de março, eu liguei para ela falou, é um dia triste, a gente fica chorosa de saudade, né? Eu falei, Maria, bem que poderia ter um WhatsApp de lá para cá, né? A gente mandaria ali um bolo, uma flor, mandaria uns parabéns, um videozinho, ele mandaria um vídeo de lá para cá, né? Aí ela olhou assim para mim, a gente estava falando de chamada de vídeo. Ela pensou, ela falou assim, acho que Deus não vai permitir isso, não. Eu falei, mas pensa bem, você acha que se falasse para você há 40 anos atrás, que eu estaria aqui em São João da Boa Vista, você aí em Bernardino de Campos,
e nós estaríamos nos vendo por um aparelho sem fio, um celular, e falando assim em tempo real, você iria acreditar há 30 anos atrás? Ah, não iria. Eu falei, então, vamos ter esperança. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ter um WhatsApp de lá para cá, assim, bem rapidinho. Oi, tudo bem? Aí, ao mesmo tempo, nós paramos para pensar, falou, sabe por quê? Ainda não nos é permitido um grupo do WhatsApp de lá para cá, assim, rapidinho? Porque a gente não consegue segurar nossa língua ainda. A gente não consegue vibrar amor 100% do tempo. A gente já ia logo querer dar uns pitacos. Mas você desencarnou e tá do lado desse daí, te fez isso, aquilo. Gente, imaginem, para pensar, o banzé, a kizumba. Já ouviram esse termo? A bagunça que a gente iria fazer. Então, nós não temos equilíbrio para certas coisas ainda. É por isso que a doutrina se achega ao coração das pessoas também da mesma maneira, devagar, como tem que ser, pela dor para alguns, pelo amor para poucos, pela curiosidade para muitos. Mas nós estamos percebendo que as pessoas estão cada vez mais confiantes na oração, que esse é o nosso WhatsApp imediato. A gente sabe que há aqueles que desencarnam, há aqueles que estão nos hospitais, há aquela família que hoje sente a dor da separação de um ente querido. Qual é o remédio? Qual é a vacina imediata que a gente pode mandar para todos eles? É a oração. Então, é por isso que também a gente percebe e vê em muitos grupos que a gente faz parte, vamos fazer uma oração para o fulano de tal, está em tal lugar. Vamos fazer uma oração tal hora do dia, da noite. Gente, a gente não tinha tempo para fazer isso. Aliás, hoje uma amiga me indicou um livro chamado Observações sobre um Planeta Nervoso. Vou procurar. Antes dava tempo de tudo. Furava o pneu na estrada, passava um conhecido, a gente dava com a mão, ele parava, o combustível acabava, ninguém tinha seguro. Hoje a gente liga para o seguro, demora 15 minutos, a gente fala, Jesus, perdi a reunião, não vai dar tempo de fazer isso. Não vai... Gente, onde é que nós vamos parar? E a gente não tinha o tempo dessa oração. Minha tia nutricionista está falando do período ali da alimentação, de você parar, da gente inventar ali com as costuras, né? Eu costurando lá, frases para que a pessoa leia enquanto ela come. Mastigue com calma, coma devagar, sinta o sabor dos alimentos. Não deixe de ser uma meditação o horário da nossa comida. A gente coloca na boca sem saber o que está comendo. E aí uma outra amiga disse assim para mim, falou, Carol, eu nunca pensei que eu fosse viver o capítulo 18 da Gênesis. É chegado os tempos, né? Tempos de mudança, de regeneração da humanidade. E aí ela disse assim, né? Ela falou assim, eu nunca pensei em participar, em viver esse capítulo 18 da Gênesis. Aí eu disse para ela assim, eu falei, olha, eu acho que eu tenho mais medo de viver o início do livro Nosso Lar. Sabe quando o André Luiz acorda no plano espiritual e recebe a notícia, olha, desencarne por suicídio. E eu, um doutor, estudioso, e aí as coisas vão se aclarando. Então, para que a gente tenha essa oportunidade de agradecer, que foi o que a Cris fez, já vai fazer aí um ano, 26 de março, ela foi internada e saiu no dia 12 de abril do ano passado. Mandou a equipe médica
ela deseja lá no vídeo, vocês vão voltar e vão ver depois, um feliz ano novo. Então, a recuperação dela total para que ela pudesse cantar novamente aconteceu no final do ano. Gente, que nós não tenhamos que passar por muitas dores físicas para que a gente aprenda a curar as dores espirituais. Que a gente possa ser grato. No meu celular, ele desperta. A gente pode pôr a frase, né? Aliás, que no celular, se eu não colocar escrito, né? Por que está tocando aquele alarme, a minha cabeça é capaz de esquecer e eu perco mesmo o compromisso. Se eu não escrever ali, despertou às 3 da tarde, mas por que teve que despertar às 3 da tarde? Se eu não colocar escrito ali, passo o compromisso e eu não faço. E o meu celular desperta pela manhã com a frase: gratidão por mais um dia. Coloque no celular de vocês também. É um exercício que eu fiz aqui no meu celular e que vale muito a pena. Sabe aquela situação em que a gente fala: Senhor, eu devo fazer uma oração muito longa a hora que eu acordo ou ao anoitecer? Às vezes a gente está com o corpo tão cansado, correu tanto o dia todo no trabalho, nas preocupações do dia, e que a gente adormece logo. Será que precisa ser longa essa oração? Um dia o Simão Pedro de Lima perguntou a uma plateia que ele estava fazendo uma palestra, como que era a oração deles à noite. E um senhor levantou a mão e disse assim: olha, Simão, eu não falo muita coisa não. Eu deito na minha cama e digo assim: olha, Deus, nego velho tá aqui, tá? Só isso. Pronto. Você quer oração melhor que essa? Senhor, se precisar da Carol, tô aqui. E aí? Adormece. Então a nossa oração não precisa ser longa, mas ela precisa ser de gratidão. Ao amanhecer e ao anoitecer. Gratidão por tudo aquilo que Deus nos colocar no caminho. Porque a gente sabe muito bem que não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus queira. E que Ele está olhando por todos nós. Está olhando por todos aqueles pacientes que se recuperam. Está olhando por todos aqueles pacientes que não tiveram a oportunidade de tratamento. Porque se assim não fosse, Deus não seria misericordioso e bom, justo. Então Ele olha por todos nós em todas as situações da nossa existência, da nossa encarnação, das dificuldades aos momentos de paz. E a gente não deve esquecer nunca, nunca da frase de Chico: tudo passa. Os momentos de paz, de calmaria, os momentos de atribulação, tudo passa. E nós devemos agradecer a Deus, agradecer sempre as nossas inspirações, mas também não deixar nunca, nunca de fazer a nossa parte, não é? É isso que nos alegra na doutrina, de que tudo depende da nossa atitude, da nossa ação. E eu vou ler para vocês, é bem curtinho, desse livro, Poesia com Rapadura, do Braulio Bessa, que diz assim: repare, nossa vida é um folheto de cordel cheio de versos. Um verso ruim não significa que o cordel já findou. Só eu sei cada passo por mim dado, nessa estrada emburacada que é a vida. Passei coisas que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capiongo, aperreado, porém nunca me senti desmotivado. Me agarrava sempre numa mão amiga e de forças minha alma era munida. Pois do céu a voz de Deus dizia assim: suba o queixo, meta os pés,
Confia em mim. Vá para a luta, que eu cuido das feridas. Que Deus possa abençoar e amparar a luta diária de cada um, sempre com gratidão, em tudo dai graças. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Carol, pela mensagem de otimismo, né, para que a gente confie mais nas nossas inspirações e haja, né, não fique parado esperando as coisas acontecerem. Né? Muito obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu coloquei aqui, ó, para vocês se inscreverem na página do YouTube. Lá estão todas as palestras, inclusive essa vai estar daqui a pouquinho, já vai estar ali o link. Vou passar para a Carol distribuir para os amigos, legal, inclusive para o médico amigo dela. Às vezes a pessoa não tem mais Facebook, então assiste pelo YouTube, né? É bom assim. Então, gente, eu agradeço muito. Na próxima segunda, nós vamos ter a Andréia fazendo uma homenagem para o Chico Xavier, já que dia 2 é aniversário dele. Então, no dia 5, a Andréia vai estar aqui com a gente, né, fazendo a palestra em homenagem ao Chico. Carol... eu queria o WhatsApp dele. Eu também. Não é? Que beleza. Ia congestionar o celular, não ia conseguir. Exato, a oração vai rapidinho, o Wi-Fi é tira e queda. É verdade, vamos nos utilizar desse meio aí que a gente tem certeza que chega aonde a gente precisa, né? Rápido. Sempre. Carol, muito obrigada, sempre disposta, com tanta coisa para fazer, tirou um tempinho ainda para preparar a aula, né? Eu então, que Jesus te abençoe, imagina, que Jesus te abençoe, você, sua família, todos nós que aqui estamos, sejamos envolvidos, né, pelos pensamentos positivos, que a gente fique melhor e que a gente realmente busque, como disse a Carol, melhorar o nosso interior, o nosso espírito, né? Vamos ser saudáveis de dentro para fora, que as coisas vão melhorar com certeza. Tudo passa. Tudo passa. Boa noite, Carol. Um grande beijo para você e para todos que estão nos vendo. Beijão, abraço apertado. Obrigada, gente. Tchau e até a próxima segunda. Se Deus quiser.